Pessoal, estou muito feliz hoje com a minha convidada, Luciana Miller, minha amiga, nutricionista e também outra entusiasta aqui do livro, que gosta muito do livro A Carne Nossa de Cada Dia. E hoje eu convidei a Lu para a gente conversar sobre o tema da nutrição em geral. Especificamente, a gente vai focar aqui num dos infográficos também do livro. Mas antes de mais nada, para quem está chegando aqui, talvez não tenha ainda visto, esse aqui é o livro que a gente está abordando e falando, principalmente sobre as questões nutricionais agora, primeiramente. Então, eu queria te agradecer, Lu. Primeira coisa, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada pela tua disponibilidade, generosidade em conversar hoje com a gente. Lívia, para mim é um prazer aqui contigo e falar sobre um dos infográficos do livro. E eu acho que esse infográfico que eu vou falar é um dos meus preferidos. Olha! Então eu te agradeço muito por essa oportunidade. Meu livro também está aqui, estou lendo ele em português, todo marcadinho já, maravilhoso. Acho que todo mundo Ah, tem que ler esse livro aqui. que legal. Eu vi ali atrás também um outro, né, do Rob Wolf. Tu tem também Programado para Também tá Comer? aqui, ó, também já li, aham, Programado para Comer. É muito bom, né. Esse também é super É. indicação. Ah, que Ah, legal. Lu, me conta um pouquinho, antes da gente falar, assim, especificamente da parte que a gente selecionou, o que que tu, sei lá, do início, assim, onde tu ouviu falar do livro, o que que te chamou a atenção e tu acabou lendo ele e indo atrás dessas informações? então, o primeiro contato que eu tive com esse livro, Lívia, foi uma live que tu fez com alguém, era uma nutricionista que morava nos Estados Unidos, eu não lembro o nome dela agora. Ah, com a Bruna. Bruna. Bruna, com a Bruna, Aham. isso. Foi uma live que tu fez sobre o livro com a Bruna. E alguém compartilhou isso e eu vi, e aí eu fui atrás, né, quem são essas? E aí eu acho que foi aí que eu cheguei até você. E aí eu fui pesquisar: "Ah, que livro é esse?", né, e eu fui atrás do livro, mas foi Sim. através Ai, que de uma live, legal! daquela live eu acho que foi que eu cheguei até o livro, e até Ai, que você. legal. Ai, olha só, não sabia dessa É. conexão. Tu sabe que a gente fez realmente, porque a Bruna, ela mora nos Estados Unidos e ela é super fã também da Diana, que é a autora do livro. E eu lembro que nós Aham. falávamos bastante sobre o livro, e um dia eu disse: "Ai, Bruna, vamos fazer uma live, mesmo que a gente não tenha ele em português ainda, um dia, se tu vier para o Brasil", porque ela mora em Minas, morava em Minas, "se tu vier para o Uhum. Brasil, quem sabe a gente pode até falar na live e dar um livro de presente", e ela super topou e adorou a ideia, tanto que nós depois presenteamos um livro depois com acho que foi a Sim, Gabi, a Gabriela, que a ganhou o Gabriela. livro. É, então foi bem legal. Ah, que bom saber Não, disso. na Que verdade, legal. foi aí que eu conheci o livro, né, não lembro se eu já te seguia ou comecei a te seguir ali, mas acho que Ah, meio ali sim, naquela mas o live que livro aconteceu. apareceu ali. Que bom, que bom. E Lu, Aham, hoje no dia a dia, tu trabalha, eu comentei que tu é nutricionista, mas tu trabalha basicamente com reversão de diabetes, isso? Tu trabalha assim é com uma isso. abordagem de estilo de vida, tu fala bastante sobre carne no teu dia a dia? Muito, muito, muito. Porque a maioria dos meus pacientes que chegam até mim já estão com esteatose hepática, já estão com diabetes, né, síndrome metabólica, uma bagunça, os exames tudo bagunçado. E uma das primeiras coisas que eu pergunto, né, come carne, como é teu consumo de proteína animal, né, ovos, vísceras, não só carne de boi, de frango, peixes, né. E eu Claro. observo que as pessoas comem pouquíssima carne, pouquíssimo para os produtos de origem animal. As pessoas têm medo de comer produtos de origem animal. Então, uma das minhas funções como nutricionista é mostrar para as pessoas que elas não precisam ter medo dos produtos de origem animal, que elas, na verdade, são os alimentos mais nutritivos que existe. Então, eu começo já colocando mais proteína animal na dieta dos meus Uhum. pacientes
E sempre o feedback, assim, que o retorno que eles me dão é que: "Ah, comecei a comer mais carne, comecei a ter mais saciedade". Muitos até relatam aquela compulsão por doces diminui, né, se sentem com mais energia, fazem menos refeições Sim, ao dia. Então é que é isso que eu muito trabalho, né, trabalho saciante. com essa É. reversão do diabetes, reversão, esteatose, com emagrecimento também. Sim, sim. Inclusive tu tem uma vez tu fez todo um destaque e fez vários stories explicando sobre a questão da esteatose e eu ainda te pedi, eu disse: "Lu, salva isso que tá muito bom, tá muito claro É, e objetivo, como tu foi explicando", porque essa história da esteatose, para quem não tá uhum. talvez acostumado com esse nome, também chamada gordura no fígado, esteatose hepática. E as pessoas relacionam normalmente, E Lu, a gordura a a comida gordura que come, gordurosa, carne, né. E alimentos muitas vêm, né, gordurosos e mas são é, muitos e tu recebem, acaba né, cortando de disso. médicos: "Eu não posso mais comer carne vermelha, porque eu tenho gordura no fígado". Não, não é assim, daí eu explico tudo como acontece a esteatose hepática, por que que ela acontece, né, que não vem da Sim, gordura animal, mas sim de todo o excesso de carboidratos, né, então a gente precisa comer mais gordura, mais proteína animal, menos carboidrato para conseguir reverter esse quadro aí. essa reversão. Não, é impressionante, assim, como isso muda mesmo a questão de saciedade, tudo que tu tá comentando, a proteína é, assim, nossa, muito especial. Tanto que já um infográfico não, na verdade 2 anteriores, tem essa questão também, uma comparação parecida com o que a gente vai falar hoje, mas em relação à proteína, especialmente. Fala ali dos aminoácidos, outro infográfico um pouquinho antes do que a gente fala hoje, que tá no livro, e é Uhum. muito interessante perceber isso, que não tem a gente não pode comparar os produtos de origem animal com os produtos de origem vegetal, É, em não relação a tem isso como. também. E a gente acaba comendo, se quer comer o tanto de proteína, acaba comendo até a mais carboidratos, mais quantidade, É. né, E Lu? eu vi isso na minha saúde, né, que eu já tentei parar de comer carne uma época, eu fiquei um tempo sem comer carne, tentei ser Olha só! vegetariana, mas não deu. Na verdade, eu achava que era saudável não comer carne aquela época, isso há muitos anos atrás, né. Sim, Mas eu tinha sinusite, rinites, vivia com esses problemas de repetição, candidíase de repetição, celulite, dor de cabeça, nossa, eu tinha era aquela mulher que tinha aquela farmacinha na bolsa, um remedinho, uma coisa para cada que um remedinho para coisa! cada coisa, que sempre ia estar uma dor de cabeça, uma cólica, alguma coisa assim, né. E aí quando eu olho a a minha alimentação naquela época, eu comia pouquíssima proteína animal, eu tinha medo de comer proteína animal. E muito carboidrato, né, mesmo achando que era Olha aqueles só, carboidratos saudáveis, né. E quando eu mudei o jogo, né, virei, saudáveis. aumentei o consumo de proteína, deixei a proteína como base da minha pirâmide alimentar, nossa, tudo mudou. Hoje eu não consumo mais Ah, medicamento, né, não tenho mais rinite, sinusite, mais nada. sim. E o que que Questão mudou, Lu? O que muscular, que te né, virou antes chave, assim? Sim. acho que foi a transformação que eu fui vendo acontecendo no meu corpo. Por exemplo, eu corria e fazia musculação, mas o meu corpo nunca ficava definido, eu sempre tinha aquela barriga saliente, barriga inchada, porque comia muitos Hum, grãos, né, muitos cereais. E quando eu sim, comecei a aumentar o consumo de proteína, a barriga sumiu, a barriga desinchou, né, consegui sim, aquelas gordurinhas localizadas sumiram, a musculatura começou a se desenvolver. sim. Mas o que fez a tua virada de chave para É esse aumento de maravilhoso. proteína? É, eu fiquei curiosa, o que que te fez mudar? Foi quando eu comecei sim, quando eu comecei a estudar low carb. Quando eu cheguei Ah, no tá. assunto low carb, aí comecei a Aham. estudar a low carb, conheci o Dr. Souto, né, fiz o Sim. curso dele, então ali a chave foi virando, e aí foi a transformação total.
Ai, coisa boa, que coisa boa. Então vamos para o nosso infográfico, para a gente conversar um pouquinho mais sobre os minerais? Vamos, vamos falar. Eu vou colocar aqui depois para todo mundo ver o que a gente vai conversar, mas eu queria que tu desse talvez uma explicação um pouco geral do que são os minerais, o porquê que a gente às vezes compara tipos diferentes de produtos. No caso aqui a gente tem a comparação da carne, do feijão e como normalmente, né, Uhum. se diz por aí: "Ah, hã, se tá com anemia ou se tá com ferro baixo", coisas do tipo: "Ah, come tem que comer mais feijão". Explica pra gente se isso é Sim, verdade ou é mito. tá bom. Bom, vitaminas e minerais são micronutrientes que o nosso corpo precisa, né, eles são essenciais, a gente precisa deles, a gente precisa ingerir alguns através da alimentação ou da suplementação. Então eu vou falar específico dos minerais, que é o ferro, zinco, selênio, cálcio, tudo isso são minerais, tá. Mas antes de falar, primeiro a gente precisa falar de uma coisa que se chama biodisponibilidade. O que é a biodisponibilidade? É o quanto o nutriente vai ser absorvido, o quanto ele vai ser utilizado pelo nosso organismo. E a carne, ela é a fonte de minerais altamente ou seja, a carne ela é rica em minerais como o ferro, o zinco, o fósforo, selênio, esses são os mais abundantes na carne. Aí vocês vão dizer: "Ah, mas as plantas também têm". Sim, as plantas também têm esses minerais, mas a absorção desses minerais, que vêm das plantas, ela pode ser bloqueada devido aos antinutrientes que as plantas têm. O que são os antinutrientes que as plantas têm? O nome já diz, né, eles Uhum, trabalham contra os nutrientes. Eles interferem na função das enzimas digestiva, fazendo com que a biodisponibilidade desses minerais que vêm das plantas seja menor, porque a gente absorve menos desses, né. E o que s exato. quais são os antinutrientes, né, tem as saponinas a gente escuta muito falar dela do ai, agora eu esqueci o nome, a quinoa. A quinoa, né, tem Na que lavar quinoa, bem a é quinoa para verdade. tirar as saponinas, Aham, porque é amarga, senão ela fica amarga. isso. Uhum. É um motivo, né, já tem que ter um O ácido alerta aí, por que que é fítico, tão o amargo. fitato, que é mais conhecido. Uhum, É, isso aí. Oxalatos também são antinutrientes, lectinas, glúten é um antinutriente, né. Os antinutrientes, eles são defesas químicas das plantas para se proteger dos insetos, é uma defesa que elas criam, já que elas não conseguem sair correndo, fugindo, então elas têm sim, essa defesa para se proteger, né. Então, se depois vocês vão ver ali no infográfico, as plantas elas até pode fornecer uma maior quantidade de magnésio, potássio, mas a gente precisa ingerir uma grande quantidade dessas plantas, desses uhum, vegetais, para conseguir a quantidade de mineral adequada. E às vezes tu não consegue ingerir tanto, por exemplo, tu não consegue ingerir meio quilo de feijão para conseguir a quantidade adequada de minerais, de nutrientes que tu precisa, né. Então, exato, as plantas contam com esses antinutrientes que fazem com que a biodisponibilidade desses minerais, das vitaminas que estão nas plantas, seja menor, né. Já a uhum, carne não tem os antinutrientes. Todas as vitaminas e minerais que vêm da carne, o nosso corpo absorve com muito mais facilidade. O nosso corpo não precisa fazer conversão de algumas,
o nosso corpo, elas estão Uhum, prontas para serem absorvidas. E isso já mostra que nós vivemos para comer carnes, vivemos para comer produtos de origem animal. O nosso corpo está adaptado a isso. exato, excelente. E uma das coisas também interessantes, Lu, que eu acho que a gente pode pontuar, é que aparece, por exemplo, na parte ali do ferro, quase que a mesma proporção. O ferro na carne bovina é de 18% e no feijão é de 14%. Então, assim, realmente, olhando no infográfico aqui, eles por eles, parece que é quase a mesma proporção de ferro, naquela porção Parece. ali. Parece, né, mas tem uma grande diferença, né. Que tipo de É. ferro que é esse, que a gente encontra nos animais, na carne e nos vegetais? Então, vou falar sobre alguns dos minerais que estão ali no infográfico, né? Esse infográfico, carne versus feijão. Mas antes eu quero falar que o feijão é um vegetal. Então, o feijão tem antinutrientes. E alguns dos antinutrientes do feijão são fitatos e oxalatos, que reduzem a absorção de vitaminas e minerais, como o cálcio, zinco, ferro, magnésio. O feijão também tem um outro antinutriente, que são os inibidores da tripsina, que afetam a absorção de proteína. Então, para quem come feijão buscando proteína, o feijão tem um antinutriente que impede essa absorção, né? Ali no infográfico, a gente tem o cálcio, né? Aí vão dizer: "Ah, mas olha só, o feijão tem o dobro de cálcio da carne, né, em 113 gramas", que é o que Uhum, mostra ali. Sim, tem o dobro, mas a biodisponibilidade, o quanto a gente vai absorver desse cálcio do feijão, é baixa. Ou seja, a gente vai absorver de 5 a 12% apenas desse cálcio que vem do feijão. Podem dizer assim: "Ah, mas as folhas verdes escuras também são fonte de cálcio", mas elas também contêm os antinutrientes, os fitatos, os oxalatos, tá. Então, sim. uma boa fonte de cálcio seria sardinhas, né. Uhum, Em uma latinha de sardinha que tem ali uns 75 gramas de peixe, tem em torno de 300 miligramas de cálcio, né. E para ter essa quantidade, essas 300 miligramas de cálcio vindas dos vegetais, por exemplo, as folhas verdes, o espinafre, a couve, que dizem que são ricas em cálcio. A gente teria que uhum. consumir 6 xícaras de espinafre cozido. A Nossa, gente sabe que quando a gente cozinha o espinafre vira em nada. Imagina o quanto de espinafre precisa para cozinhar, virar em nada e completar 6 xícaras para tu ter o que uma latinha de sardinha te oferece, com excelência, que tu vai absorver muito bem, né, e esse uhum, cálcio vindo do espinafre, tu não vai absorver tudo, tu vai absorver apenas de 5 a 12%, né. sim. E aí tem o ferro meu preferido, adoro falar do ferro, adoro. O ferro, tem muita diferença entre o ferro que vem da carne, o ferro de origem animal, e o ferro que vem de origem vegetal. Ferro M é o ferro que vem de origem animal. O ferro que vem de origem vegetal, a gente chama de ferro não M. O que que é esse M? Esse M ele está associado à hemoglobina, que é essencial para o transporte de oxigênio do nosso corpo. A estrutura química do ferro M facilita a absorção, não é afetada pelos antinutrientes. Então, o ferro M, que é o ferro que vem de origem animal, a gente absorve de 20 a 35%.
desse ferro. Então, é uma fonte muito eficiente, a proteína Uhum. animal, uma fonte eficiente de ferro. E aí o ferro não M, que é o ferro que vem dos vegetais, não é absorvido na forma de hemoglobina. Por isso, a absorção desse ferro exige mais complexidade. Depende de outros fatores, né? Tem os Uhum. antinutrientes e também a vitamina C, né? Quem aí, Ah. quando vai comer feijão, por causa do ferro, Uhum. come uma laranja junto, uma laranja de sobremesa para absorver melhor esse ferro, porque a vitamina C melhora um pouco mais a absorção desse ferro não M. Mas esse Sim. ferro não M a gente absorve apenas de 2 a 7%. Então é uma quantidade muito baixa que a gente absorve. É Aí impressionante, eu acho, Lu, quando desculpa te interromper, mas só para comentar que eu acho que quando as pessoas imaginam isso: "Ah, eu como esse alimento", eu acredito que elas imaginam que elas absorvem tudo. Que normalmente esse é o talvez a percepção, não sei se é, tu tem também essa percepção dos pacientes, mas eu imagino, assim, que quando a gente fala isso, eu falo seguido também da questão do feijão, que não é a mesma coisa comer feijão e arroz do que comer carne, e as pessoas ficam muito impressionadas. Até eu lembro, eu acho que foi o Souto que comentou uma vez, e eu achei muito engraçado o jeito que ele disse: "Chupar um prego, o prego também é rico em ferro, mas tu não vai absorver", é, né, é algo assim tão que só vai passar. Se tu ficar é ali, isso aí. Não não é é porque é rico em absorvível, ferro, é rico em cálcio, é rico. que o Não teu é. corpo vai, Porque o nosso né, corpo não reconhecer. consegue. É, Isso, é, isso, exato. isso. Explicaste muito bem essa diferença. Não, excelente. Quem come o feijão atrás do ferro, né, tem que lembrar Uhum. que o ferro do feijão é o ferro não M, tem os antinutrientes que dificultam a absorção. Então, pessoas que não comem É, carne, vegetarianos, veganos, mesmo comendo muito arroz, muito feijão, muitas folhas verdes escuras, têm deficiência de ferro. Sim. é, é. E uma coisa interessante que agora eu lembrei enquanto tu falava da couve, é que uma época, bem lá no início, quando eu ouvi a Daiana falando sobre o livro, ela disse que na época eles estavam um pouco em dúvida sobre o título. E um dos títulos que tinha surgido, uma ideia ali, enquanto eles pensavam, era Cow versus Kale, né, que seria vaca contra couve, porque a couve Ah, parece, assim, que é uma sim. querida, todo mundo que é mais ou menos dessa linha Nossa, tá vegetariana no e suco vegana, verde. sim, faz A aquele couve suco tá no verde suco puro verde anti-salá. toda manhã, né. Só que na E o verdade, pessoal, quando tu tá né, tomando suco verde, tu tá te enchendo de antinutrientes, de fitatos, de oxalatos, que vão impedir a absorção do pouquinho de ferro, de cálcio, de zinco que tem ali. é, exato, é, exato. Eu acho, assim, que ia ser até engraçado esse título, mas no fim acabaram decidindo por outro, que eu achei bem melhor no fim, né, que é o Sacred Cow. Mas ia Sim, ser engraçado, porque é, assim, bem o queridinho, né, é. da moda é a Nossa, couve. couve tá em tudo, né, tem que comer couve, couve. É. Um outro mineral, Lívia, que eu vou falar Isso, um pode pouquinho, falar. é sobre o zinco, tá. O zinco, ele tá a deficiência de zinco está relacionada à depressão, tá. Hum, E o zinco não é encontrado com facilidade nas plantas, ele tem pouca quantidade, tá. E o zinco também, assim como o ferro se divide em ferro M e ferro não M, né, o zinco também tem o zinco orgânico, que é de origem animal, é bem absorvido e as células utilizam ele com muita facilidade. Então a gente absorve uhum, esse zinco que vem de produtos de origem animal de 30 a 40% dele. E aí o zinco que vem das plantas é o zinco inorgânico. As nossas células têm dificuldade em absorver. Tem os antinutrientes também. E a absorção desse zinco que vem das plantas, quando tem, é menos de uhum. 10%.
Então, só nessa divisão, assim, de ferro M, ferro não M, zinco orgânico, zinco não orgânico, Uhum. isso já está explícito que o nosso corpo foi feito para digerir produtos de origem animal. Sim, exato, exato. E tem mais algum que tu Outro, gosta e de aí não é falar um que mineral, aham. ou tem a vitamina, mas aí não é mineral, é vitamina, a vitamina A, né? Ah, ela também tem diferença entre a vitamina A que vem de origem animal e da vitamina A que vem de origem vegetal. Todo mundo deve ter recebido já a recomendação, coma cenoura por conta da vitamina A, né? Uhum, Mas a cenoura, ela não contém a vitamina A proativa, a vitamina A pronta para a gente consumir. A cenoura, ela tem beta-caroteno. O beta-caroteno é pró-vitamina A. Ou seja, quando a gente ingere o beta-caroteno da cenoura, o nosso corpo precisa converter esse beta-caroteno em retinol, que é a vitamina A pronta para ser utilizada, o retinol. Só uhum. que para cada 12 unidades de beta-caroteno, o nosso corpo transforma em um retinol. Então tem todo um trabalho aí do corpo para transformar o beta-caroteno em retinol, a vitamina A, para Uhum. conseguir absorver. Então, apesar da cenoura ela ser rica em beta-caroteno, ela não é rica em retinol. E aí, se a Sim, gente vai pegar o fígado bovino, ele é rico em retinol, a vitamina A pronta para ser absorvida. Então, quando a gente come o fígado, a gente está ingerindo a vitamina A ativa. Está pronto, nosso corpo não precisa fazer sim, nada, tu não tem perdas ali, né? Então, nosso corpo sim, absorve muito melhor essa vitamina que vem de origem, essa vitamina A que vem de origem animal, né? E mais uma prova de que a gente animal. foi feito para comer carnes. Claro. Uma coisa que eu acho interessante, que também aparece no livro, mas isso depois eu acho que só quem tiver o livro vai ver, a gente não vai mostrar aqui, mas é interessante como eles colocam também o quanto a gente precisa de, por exemplo, aqui os alimentos mais ricos em certos micronutrientes, e o quanto a gente precisaria comer, ingerir para atingir aqueles principais. Então o fígado, que nem tu comentou, é pouquinho que a gente precisa comer, já atinge, assim, ó, quase que todas as necessidades diárias. É um multivitamínico, é impressionante. Sim, 100 gramas de fígado, é. Tanto É, que o fígado nem é aconselhável tu comer diariamente, senão tu vai ter uma hipervitaminose, vai ter vitaminas em exato, excesso. Então, 2, 3 exato, vezes por semana, 100 gramas ou até menos de fígado, nossa, tu já atinge a tua necessidade de vitaminas e minerais do mês. exato. Eu acho até, Lu, que a gente pode comentar, talvez seja interessante, que é uma dúvida comum quando a gente fala em fígado. Essa questão de comer o fígado, tem pessoas às vezes que acham que o fígado, por ser um órgão que processa algum tipo como eles acham? Às vezes que vai segurar alguma substância ali que pode não fazer bem ingerir ele. Já ouviu falar isso? Já te perguntaram sobre isso alguma vez? Já, já. Porque o fígado, Alguma toxina, é desculpa, o estava me verdadeiro fugindo. detox não vai ter tomando suco verde. É, Isso, isso. O fígado é que faz essa limpeza das toxinas do nosso organismo, né, não é o suco verde. Então as pessoas acreditam que esse o fígado, ele retém essas toxinas. Então quando tu vai comer o fígado bovino, o fígado de galinha, tu está comendo essas toxinas. Mas não, o nosso corpo não vai ficar armazenando isso, né. Ele faz essa desintoxicação, mas não fica nada de toxinas no fígado, né. Então o fígado é é um dos alimentos mais nutritivos que tem, livre de toxinas. Tudo que está ali está prontinho para o nosso corpo
absorver com muita eficiência. Tem pessoas que têm por isso tem, né, por essa história que contaram, tem pessoas que têm medo de comer fígado, que vão estar se Sim, intoxicando, mas não, não existe sim. nada de tóxico no fígado. Ai, que bom, ficou claro agora. É, não, isso é muito comum. Eu ouço seguidamente, assim, vem alguma pergunta, ou perguntam assim: "Ah, mas então tem que ser só fígado orgânico, tem que ser só". Daí eu comento: "Não, mas é que assim, imagina que o gado aqui, os ruminantes no geral", e a gente quando fala de carne vermelha, a pessoa já associa a carne bovina. Carne bovina aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil todo, mas no Rio Grande do Sul, Uhum. por exemplo, é quase que 100% a pasto. Pensa que ele vai ter aquela alimentação muito adequada a vida inteira. E mesmo aqueles que são lá no final da vida, que passam por confinamento, é muito pouco tempo em relação à vida inteira dele também. E, como tu explicou, ele vai é um órgão que está fazendo esse processo de detox, mas não está armazenando toxina. O corpo não ia ser Não, o animal não ia ser ineficiente, né, e contraproducente guardar uma toxina, não faz sentido nenhum. Daí tu explica isso, as pessoas: "Ah, tá, entendi". Então por isso que não vai ficar isso ali armazenado naquele não. músculo, daquela Tem muito gente que tem comum, né. medo, não tenham medo de comer fígado. E uma coisa que eu noto, pelo menos acredito que tu, assim como aconteceu contigo, de mudar bastante a alimentação e notar muita diferença, o que que tu acha, talvez, que as pessoas que estão ouvindo, que nunca ouviram falar do livro, ou que têm curiosidade agora que estão ouvindo aqui falar sobre essa questão de nutrição, low carb, né, ouvindo falar tão bem da carne no geral, o que que tu acha que pode mudar na alimentação delas, na saúde delas como um todo, se elas estudarem e conhecerem um pouquinho mais sobre esses temas? O que que tu vê, assim, como um futuro talvez otimista em relação a as pessoas lendo mais o livro e tendo mais esse tipo de conhecimento e aplicando ele no dia a dia. Esse livro, vai conscientizar mais as pessoas sobre a importância de aumentar o consumo de carnes, né, porque a carne é sim o alimento mais nutritivo. Quando as pessoas lerem o livro e se conscientizarem que precisam aumentar a quantidade de, produtos de origem animal, da carne bovina, das carnes no modo geral, elas vão começar a observar que elas vão ter mais saciedade. A carne, a gente sempre fala em termogênicos, né, as pessoas são sempre atrás de termogênicos para acelerar o seu metabolismo, mas a carne é o alimento mais Ah, sim. termogênico que existe. O nosso corpo gasta mais Uhum. calorias para digerir a carne, né, quase 30% das calorias da carne consumida são usadas para fazer o processo de digestão dela. Então ela aumenta muito o teu metabolismo, ela acelera o teu metabolismo, ela queima mais calorias, né, Sim, então, quando tu tem uma dieta com a base dela é proteína animal, tu vai ter mais saciedade, tua saúde vai melhorar, porque a carne é rica em aminoácidos, e se a gente tirar toda a água do nosso corpo, que é o alimento que mais tem, o segundo que mais vai ficar são aminoácidos, que vem da proteína. Então, quando a gente come carne, a gente está nutrindo o nosso corpo com o que ele realmente precisa, que são os aminoácidos. Então, tua saúde vai melhorar, tua massa muscular vai melhorar, tua imunidade melhora. Então, só tem benefícios quando tu coloca a carne como base da tua pirâmide alimentar. perfeito, perfeito. E eu acho que uma das coisas também, Lu, É. não sei se tu concorda, mas, essas questões também que aparecem no livro e mais adiante a gente vai conversar também, eu vou conversar com outros profissionais, em relação às questões ambientais, às questões éticas ou morais, e o que que a gente pode fazer quanto a isso. E daí vai lá no finalzinho do livro, puxa para o que que a gente, como indivíduo, consegue melhorar a nossa saúde. Então eu acho que fecha bem esse ciclo, né, que tu falaste que
se eles entendem, se conscientizam sobre o início, da importância, vão passando por todos esses É, essas áreas, né, os temas, e lá no final fecha, assim, talvez com chave de ouro explicando, então como a gente pode comer, se alimentar melhor, tendo tudo isso em vista. com certeza. Tudo tem ligação, né, a parte É, nutricional, ambiental e ética, tudo tem ligação. é, E Lívia, uma coisa importante falar também para as pessoas é sobre a deficiência de vitaminas e minerais, né, até foi publicado agora em agosto um artigo que mostra que mais da metade da população mundial tem deficiência de interessante. vitaminas e minerais, É. né. E minerais como o ferro, o fósforo, o selênio, o zinco, Uhum. quando eles estão deficientes no nosso corpo, a gente tem fadiga, cansaço extremo, né, fraqueza muscular, a imunidade baixa, tem dificuldade de concentração, né, afeta o crescimento das crianças, as meninas Uhum. que estão na adolescência ali, compromete a menstruação, causa queda de cabelo, unhas fracas, pele ruim, acne, tudo isso pode ser devido à deficiência de vitaminas e minerais. Sim, E uma curiosidade é que no Brasil, uma a cada 3 crianças, ou seja, 33% das crianças de 0 a 7 anos tem deficiência de ferro, tem a anemia ferropriva, né, então o ferro é o mineral que tem mais é anemia, carente olha só, na população aqui no Brasil, no mundo todo, mas aqui no Brasil bastante, né. bastante. Mesmo que a farinha de trigo seja enriquecido com ferro, né, enriquecido com ferro e ácido Sim, fólico, mas não é um ferro que é absorvível, né, não é um ferro M que eles estão botando na claro, farinha de trigo para enriquecê-la, né. claro. É, e a gente vê mesmo Então comendo muita lembrando que o farinha, ferro a gente M, o vê ferro de origem animal, é, exato. Não adianta comer muita não farinha, né, Lu, é, como comem. então eles botam É, não adianta, porque tu não vai absorver aquele ferro ali, né, a gente absorve é, o ferro M, o ferro que vem de origem animal. Então, comam fígado, coração também, coração de boi, coração de frango é rico em ferro, em minerais, em vitaminas. tão bom. Carne vermelha, no geral, tem ferro, então as crianças precisam comer. A introdução alimentar das crianças precisa ter proteína animal. Crianças em desenvolvimento precisam comer proteína animal. E hoje a gente vai olhar a alimentação de uma criança, o que menos tem é É proteína triste. animal, É, né? É riquíssima em açúcar, em exato. carboidratos e proteína animal, às vezes nem no almoço elas comem um ovo, um pedacinho de carne, né? E, Sim. e a anemia não é só causada por deficiência de ferro. A anemia também pode ser causada por deficiência de zinco, por deficiência de vitamina B12 e, curiosamente, né, a carne é a melhor fonte de zinco, vitamina B12. Só tem em produtos de origem animal. No mundo vegetal, tu não encontra vitamina B12, tá? Então, É, a e uma dieta sem claro. carne também pode ter deficiência. Dieta sem carne pode levar a deficiência de iodo e a deficiência de iodo pode levar a danos cerebrais. Então a dieta humana, ela tem produtos de origem animal, ela precisa ter produtos de origem animal na sua base. Muito bom. Excelente. Ah, Como Lu, mais ótimo, e ótimo. cada vez mais as pessoas estão comendo menos proteína de É, origem animal e cada vez mais as doenças crônicas, aquelas doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, doenças cardíacas, AVC, Alzheimer, estão aumentando,
né, então como é que Uhum, a carne vai causar essas doenças? E as pessoas estão comendo cada vez menos carne e essas doenças estão cada vez mais aumentando, né. exato, exato. Não fecha, né, é uma conta que não fecha. Eu acho que vai elucidar muita coisa, assim, quem se debruçar em ler o livro e dar uma olhadinha em todos os infográficos, assim, com certeza vai aprender bastante. E se tu tivesse, Lu, que indicar para um amigo, ou se tu tem indicado aí o livro para os amigos, o que que seria, assim, o principal motivo? O que que tu costuma falar quando tu vai falar do Carne Nossa? O principal motivo, desse livro, para as pessoas lerem esse livro, acho que é diminuir o preconceito de que a carne faz mal e que faz mal para a saúde, faz mal para o meio ambiente, né. Esse livro ele desmistifica com evidência científica. Então e de uma forma fácil que qualquer pessoa pode compreender. E eu espero que esse livro faça com que muitas pessoas que pararam de comer carne, né, porque as questões nutricionais, achando que não é bom para a saúde, que questões ambientais, questões éticas, né, acho que tem maus Sim. tratos com os animais, voltem a comer carne. Acho que se a pessoa acha que comer carne faz mal para a saúde, faz mal para o meio ambiente ou faz mal para o animal, tem que ler o livro A Carne Nossa de Cada Dia para compreender bem essas questões e ver que isso tudo é um erro, né, são informações, divulgadas sem um contexto científico. Ah, muito bom, muito bom. Lu, tu quer compartilhar aqui onde o pessoal pode te encontrar, acompanhar o teu trabalho? Que tu é sempre super ativa, assim, faz vídeos e sempre postando bastante. Comenta aqui, depois eu coloco na legenda também as tuas redes, pode ficar à vontade. Tá bom, para quem quer entender um pouco mais desse universo da carne, né, como a carne te ajuda a emagrecer, como a carne te ajuda a reverter diabetes, melhorar a tua saúde de uma maneira geral, né. O meu Instagram é lucianamiller.nutri, e aí lá tem muitas informações. Ah, excelente, excelente. Então, vamos parando por aqui para a gente jantar. Acho que vai ter carne hoje, estamos gravando numa segunda, e a nossa segunda é Vai, com carne, né, Lu? hoje vai ter fígado, né, com carne, hoje vai ser fígado Ah, aqui. olha só! Ah, coisa boa, super vitamínico aí a tua janta. Ai, Lu, então muito obrigada Sim, novamente e te agradeço imensamente por ter deixado esse tempinho aí para a gente compartilhar do teu conhecimento. Muito obrigada. obrigada, Lívia, Boa eu que noite. agradeço pelo convite, foi um prazer falar aqui. Boa noite. Boa noite.